Começamos hoje a segunda parte, esperamos concluir o capítulo 17 do Apocalipse de São João. Esse versículo 11 que vamos expor agora, o primeiro do nosso encontro de hoje, está evidentemente na linha de continuidade dos 10 versículos que já foram comentados no encontro anterior. Primeiro vamos situar o capítulo 17 no contexto de todo o livro do Apocalipse. Trata-se do castigo de Babilônia. Voltando um pouco, nos capítulos 12 e 13 nós temos a apoteose do dragão e das duas feras, todos os males que eles causaram ao mundo, mas particularmente à igreja de Jesus Cristo. Ó terra, cuidado! Reparem que advertência no capítulo 12, versículo 12. Porque o demônio partiu furioso para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. A fúria de Satanás não é só contra a igreja, é particularmente contra a igreja. Mas esse versículo não deixa dúvida. O ódio de Satanás é contra tudo o que Deus fez. Portanto, é algo insano que atinge e pretende atingir também a natureza. Por uma razão simples: se a natureza é destruída, o homem é destruído também. Então, onde tem, por exemplo, seca, onde tem fome, onde não tem recursos naturais, onde não tem alimento, etc., nós temos pessoas que blasfemam, que praguejam, que acusam, insultam Deus Todo-Poderoso. É exatamente isso que o demônio quer. Por isso, voltemos um pouco no tempo, Apocalipse 12, 12. Ó terra e mar, cuidado. A advertência não é para seres humanos, é para a natureza onde está inserido o homem. O capítulo 13 é o capítulo da apoteose das duas feras. E agora, muito tempo depois do capítulo 14, que trata do Cordeiro e dos seus eleitos, depois do prelúdio para a guerra que vai culminar na vitória do Cordeiro e na vitória daqueles que amam, obedecem, temem e adoram o Cordeiro, os preparativos para a luta, ainda no capítulo 14, começa a execução das vinganças divinas sobre Babilônia e as feras. Tal é o tema dos capítulos 15 e 16. Esse prelúdio, ele é o prelúdio das taças. Cada taça, quando derramada, manifesta uma particularidade da justiça de Deus, que é implacável. Agora é a vez do Senhor. Muito bem. O capítulo 17 ainda continua esta execução, o castigo de Babilônia, aqui descrita como uma mulher. Na verdade, era uma prostituta vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Muito bem, ela está sentada sobre uma fera, e esta fera tem 7 cabeças e 10 chifres. Já vimos o significado da mulher. Já vimos o significado das águas onde esta mulher está assentada, versículo 1. Aliás, a explicação dessa água vai ficar já no finalzinho do capítulo. Vamos chegar a isto. Muito bem, continuamos então agora o versículo 11. Já sabemos quem é a fera, essa protagonista do capítulo 17. Já sabemos quem é esta mulher. É Babilônia, a grande, a mãe da prostituição, das abominações da terra, diz o versículo 5. Então, esta figura agora vai conhecer a ira implacável do Senhor. Versículo 11. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição.
Parece que o texto é um pouco truncado. Nós vimos no final do encontro passado, precisamente no versículo 10, dei uma olhada, que essas 7 cabeças e 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher sentada, a fera, cabeças, chifres. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. No vídeo passado tem um slide que já apareceu em outros vídeos das 7 colinas de Roma. Mas há um outro significado e ele está no versículo 10. O que significam essas 7 cabeças? São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Vimos também um outro slide com os imperadores romanos. Agora, atentos para essa novidade. Dos 7 tratados no versículo 10, o que temos no versículo 11? A fera, vamos lembrar, no capítulo 13, são quantas feras? 2. A primeira fera é o Império Romano. A segunda fera é o imperador. Agora, esta fera do versículo 11 é quem? Qual das duas do capítulo 12? É o império ou é o imperador? O imperador, a segunda fera do capítulo 13, como tal, já tinha morrido. Porque o número da fera, da segunda fera do capítulo 13, qual é? 666. Esse é Nero. Ocorre que São João, apóstolo e evangelista, escreveu no tempo de Domiciano, de 81 a 95. Nero morreu na década no ano 66 ou 67, logo após o incêndio de Roma, provocado por ele mesmo. Então, que fera é esta? Este versículo enigmático, diz a nota da nossa Bíblia, parece significar que a fera duraria mais que uma série de imperadores. Quanto aos cristãos, porém, ela guardaria o seu caráter bestial e perseguidor, sendo um verdadeiro Nero. Não há unanimidade entre os intérpretes deste versículo. Se essa fera se refere a um dos imperadores que haveria de vir, e esse imperador, entre aspas, encarnaria, assumiria aqueles vícios morais, aquela fúria, aquela raiva, aquele ódio contra os cristãos de Nero, seria uma espécie de Nero redivivo, não reencarnado, por favor, na revelação cristã. Essa mentalidade não é admitida. Não existe um único versículo do Novo Testamento que fundamente a doutrina da reencarnação. Esta é a visão cristã, particularmente católica. Mas alguns postulam isto. Esta fera seria a própria instituição, o próprio império, ou seja, a primeira fera do capítulo 13, que perduraria. Passam os homens, passa aquele imperador, morreu assassinado, vem outro, a instituição perdura. Depois vem outro, é degolado, o outro é traído, o outro é afogado, sei lá. Mas a instituição perdura. E a instituição como tal atribuiria para si, pela sua bestialidade, pela sua maldade, pela sua perversidade, pela sua insanidade, pela sua idolatria, pela sua oposição a Cristo e aos seus discípulos, ela assumiria precisamente aquelas qualidades do tempo de Nero, da pessoa de Nero. De qualquer maneira, a fera que era e já não é uma contraposição a Jesus, aquele que era, que é e que vem. Reparem, com esse versículo a gente percebe Jesus o perseguido, os discípulos de Cristo também perseguidos, permanecem. E aqueles que queriam dizimar Cristo e a sua igreja, eram e já não são. Reparem a dicotomia, a contraposição abismal entre a fera
protótipo de qualquer instituição humana, qualquer obra humana que se opõe a Deus, era e já não é. O caráter passageiro, efêmero de qualquer instrumento de Satanás. Isso não deixa de causar um conforto aos cristãos em tempo de perseguição. A fera era e já não é. Ela mesma é um oitavo rei. Ou seja, se essa interpretação procede, o sétimo rei seria do tempo de São João Domiciano. E o oitavo rei seria o próprio império, que após a morte de Domiciano, assumiria para si essa prerrogativa das 7 cabeças, versículo 10, as 7 cabeças, que são 7 reis. Todavia, é um dos 7. Vejam, não faz sentido dizer que é um dos 7, incluído Domiciano, no sentido material, literal do termo, porque existe o nome oitavo. Se é oitavo, é aquele que vem depois do 7. Então São João, nesta interpretação, estaria fazendo alusão a uma realidade que viria após a morte do atual rei, do atual imperador, que é Domiciano, que morre, repito, no ano 95. E é quando São João, por causa disso, volta para a sua diocese. Éfeso, no continente, Patmos é uma ilha, as muitíssimas ilhas, e vai passar o resto dos seus dias em paz na sua diocese, malgrado os grandes sofrimentos nesse período de 81 a 95. São muitos anos de sofrimento, de aflição, mas também de esperança, de confiança de toda a igreja no seu Senhor. E foi exatamente para isso que o Apocalipse foi escrito. Este versículo 11 parece ser uma alusão àquilo que aparece no capítulo 13. Não por acaso é o capítulo das 2 feras. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 13, versículo 3. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada. Nero morreu, depois sobreveio um outro imperador. Lembrem-se que cabeça tem relação com os reis. Apocalipse 17. A mulher, 7 cabeças, são também 7 reis, além das 7 colinas de Roma. Muito bem, reparem, a fera que era e já não é. Parece também que esse versículo 11 tem relação com o que está nesse mesmo capítulo 13, versículo 12. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Lembrem-se, no capítulo 13 são 2 feras. A primeira é o império, a segunda é o imperador. De novo, a fera que aparece no capítulo 17. Então José, ela já não estava morta? Está sucumbindo, está agonizando. Reviveu, assim como o império, até que ele fosse destruído no ocidente. Houve altos e baixos. Houve épocas em que o império estava periclitando, na iminência de guerras, de invasões dos bárbaros, de crises internas, de rebeliões nos exércitos, de convulsões sociais, de dificuldades financeiras, etc. Tudo aquilo que convulsiona as sociedades atuais, os regimes atuais, os sistemas atuais. Nada de novo debaixo do sol, nada de novo debaixo do sol, nada de novo debaixo do sol. Ainda, finalmente, o versículo 14, Apocalipse 13, seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Também fizemos alusão aqui aos atentados que os imperadores romanos sofriam. Versículo 12. Os 10 chifres que viste,
que já é a explicação, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Deem uma olhada nos 10 chifres. Vocês podem me dizer no capítulo 17 onde é que eles aparecem? 10 chifres. No versículo 3, vamos dar uma olhada no versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos das 7 cabeças nos versículos 9 e 10. Agora vamos aos 10 chifres. Versículo 12. Parecem esses 10 chifres simbolizar em conjunto os reinos bárbaros. Eles se aliarão ao império da Roma pagã. Vamos ver daqui a pouco o versículo 16. E herdarão o seu zelo perseguidor. Por sua vez, são tipos de todos os poderes anticristãos, nos quais a fera viverá até o fim dos tempos. Então, esses reis que ainda não receberam o reino, a fera, Roma, o Império Romano, continuaria a mandar, só que Roma daria um certo poder, uma certa autonomia, uma certa autoridade para esses reinos, para que eles perseguissem também a igreja. Lembrem-se que nessa época os cristãos já se espalharam em todo o império, não apenas na cidade de Roma. Reparem que Patmos, nós estamos a milhares de quilômetros de Roma e da própria Península Itálica, e se levarmos em conta que não é muito longe de Patmos para Éfeso, já estamos em outra parte do continente europeu, asiático. Éfeso já é Ásia. Então os cristãos estão em toda parte. O risco para os cristãos continuaria grande, porque onde quer que eles se encontrassem, haveria um rei que pactuou com o Império Romano, um rei violento, obediente ao Império. A finalidade dele era garantir o status quo, mesmo que isso significasse matar, ceifar vidas humanas. Chegamos então ao versículo 13. Eles têm o mesmo pensamento: transmitir à fera a sua força e o seu poder. Apocalipse 17, versículo 14. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. Eu acho que merece essa primeira parte da frase, combaterão contra o Cordeiro, merece ser sublinhada na sua Bíblia. Porque aqui nós temos uma profecia constante, recorrente. Combater contra o Cordeiro significa muitas vezes tirar da legislação um valor célebre, garantido, sustentado, defendido desde os primórdios daquela civilização. Pensemos no caso típico do aborto e da eutanásia. Quando isso vem a ser regularizado, quando o que é intrinsecamente mal se torna legal, e quando aquilo que é bom se torna imoral, temos um exemplo típico, claro, contundente, claríssimo, evidente, inquestionável, explícito, desse combate contra o poder. Combater Jesus é combater a pessoa de Jesus, a igreja de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os princípios que brotam dos lábios, dos ensinamentos e da palavra escrita de Jesus. Combaterão contra o poder. Esse combate, eu repito, não é muitas vezes na tapa, na bala,
é um combate subreptício, é um combate de veiculação, com todo o instrumental, legal muitas vezes, estatal muitas vezes, para incutir na sociedade um determinado pseudo-valor e empurrá-lo goela abaixo pelo grito, pela pressão, etc., para que esse pseudo-direito, esse pseudo-valor se torne algo legalizado. Combaterão contra o cordeiro. Mas atenção, que vem a adversativa logo em seguida. Mas o cordeiro os vencerá. O texto não diz como isso acontecerá. A nossa fé afirma, se é verdadeira a primeira parte da frase, é verdadeira também a segunda. É lógico que para que o cordeiro vença mais rapidamente, e mistério se faz, que aqueles que pertencem a ele sejam corajosos, se unam, estabeleçam uma estratégia bem eficaz para resistir, para lutar, para protestar, se for o caso, para utilizar os meios legais e pacíficos, para que o cordeiro não seja derrotado. Significativo também, nesse versículo, significativos são dois adjetivos dirigidos a Jesus: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Reparem que nos versículos 9 a 10, de quem se fala 7 reis. Os reis que já não eram, que eram e já não são. A fera que era e já não é. Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Vocês, reis tiranos, vocês, ditadores infames, vocês que se julgam donos da vida dos seres humanos, existe um Rei do Senhor, existe um Senhor dos senhores, existe um Rei dos reis. Vamos dar uma olhada, por favor, em alguns versículos, essa expressão Rei dos reis e essa expressão Senhor dos senhores não é uma novidade na Bíblia. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 13, versículo 4, todavia, o Rei dos reis excitou contra esse celerado a cólera de Antíoco, e tendo Lísias acusado de ser a causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-lo a Bereia, para que fosse morto segundo o costume do país. É a respeito de Menelau. Mas o que nos interessa nesse versículo é Deus ser chamado de Rei dos reis. Vamos agora a outros textos. Agora é só no Novo Testamento. Jesus é chamado de Senhor dos senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um título pomposo, né? Bem merecido, bem aplicado a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse título não deixa dúvida. Fulano é rei. Sim, mas existe um Rei dos reis. Fulano é o Senhor, mas tem o Senhor dos senhores. Ele é o supremo de tudo. Muito bem. E finalmente, Apocalipse 19, 16. É a última vez que essa expressão aparece, muito cara para São Paulo, porque, como já percebemos, aparece 2 vezes. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Houve quem tentasse interpretar isso. Olha, Jesus faz tatuagem, porque colocou na coxa dele esse título. Pelo amor de Deus, não diga uma barbaridade dessa. Nós estamos no Apocalipse. É um livro que deve ser interpretado com símbolos. É um livro cheio de simbolismos. Vamos explicar isso quando chegarmos lá, se Deus quiser, em abril ou maio do ano que vem. Somente a respeito de ilustração do que eu acabei de dizer, já que estamos tratando desse assunto, Levítico capítulo 19, versículo 28, a questão das tatuagens, o que é que a Bíblia diz sobre a tatuagem. Levítico 19, 28, não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Tatuagem na Bíblia é proibido terminantemente.
Voltemos então, agora, depois que nós já vimos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reparem como são chamados os discípulos de Cristo no final do versículo 14. 3 adjetivos: chamados, escolhidos, fiéis. 3 expressões que já aparecem no Novo Testamento. E eu quisera agora folhear alguns textos da Escritura, 3 textos da Escritura acerca da expressão fiéis. Fiéis. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. O próprio Jesus é chamado de fiel. Se cristão é aquele que pertence a Cristo, cristão vem de Cristo, fiel, adjetivo a nós aplicado, é um adjetivo também aplicado a Jesus. O que é de Jesus é nosso, o que é nosso é de Jesus, enquanto somos fiéis a Jesus. Pule agora para o capítulo 2, versículo 13. De novo, a expressão fiel. Sei que onde habitas, aí se acha o trono de Satanás, mas tu te apegas firmemente ao meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Foi assassinado um cristão chamado Antipas, na igreja de Pérgamo, e Jesus o chama de testemunha fiel. Que elogio, não é? Que coisa bela. E finalmente, no mesmo livro do Apocalipse, versículos de 10 a 11, nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sede fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Então, ser fiel, ser fiel. Vamos agora a outra expressão, chamados. Essa é uma expressão também honrosa para o cristão. O simples fato de termos sido chamados pelo Senhor. Vamos a Romanos 8:28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Eleitos ou chamados. Quem tem a Bíblia de Jerusalém pode dizer qual é a tradução? Eleitos? Chamados. Pronto. Chamados. Muito bem. Chamados. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Muito bem. E finalmente, escolhidos. Escolhidos. Outro qualificativo que muito nos honra. Mateus 22:14. Aqui é uma frase pronunciada pelo próprio Jesus Cristo: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muito bem, acho que o versículo 14 está bem, modestamente bem explicado. Versículo 15: o anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Vamos descobrir onde essa água aparece. Quem pode dizer? No mesmo capítulo 17, no versículo 1. Vi, e veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Muitas águas.
Quem são essas águas? Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, uma ideia muito sugestiva, terrivelmente sugestiva. Nós temos uma mulher da vida, uma meretriz, mulher de vida fácil, embriagada e embriagante porque quer embriagar os outros, e ao redor dela, sentada à beira da água, uma mulher a se oferecer, a seduzir essas águas. Roma tinha uma tática de sedução tremenda. Também o versículo 16 é uma explicação dos 10 chifres. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. Onde está a ironia de tudo isso? As alianças que são feitas no âmbito do poder das trevas estão todas fadadas à autodestruição. Os 10 chifres que viste, os 10 reis. Agora vejam a ironia, como eu disse ainda há pouco, por favor. A ironia é versículo 13. Dê uma olhada no versículo 13. O pensamento desses 10 chifres, desses 10 reis, não é outro. Transmitir à fera a sua força e o seu poder. Fizeram um pacto. Nós vamos transmitir poder, glória, honra para o Império Romano. Pois bem, esses aliados vão acabar se tornando grandes adversários do próprio Império. Serão causa de ruína do próprio Império. Se voltarão contra o Império e vão despojá-lo, e vão desnudá-lo com uma voracidade, com uma ferocidade inimaginável. Vejam, despojar a mulher, o Império, desnudar a mulher, comer-lhe as carnes. Repare que expressão forte. Isso é canibalismo. Só que essa mulher é uma instituição, não é uma pessoa humana. Comer a carne, então, significa saquear tudo aquilo que o Império tem. Que se dane Roma, que eu quero o meu interesse. Esse Império desgraçado que me fez tanto sofrer, para o qual eu servi, agora vou me aproveitar de tudo aquilo que ele me pode oferecer, e que ele se exploda para lá, e que ele seja destruído, e assim por diante. E queimarão ao fogo. Odiarão, irão despojá-la, desnudá-la. Os inimigos de Deus se autodestruirão, julgar-se-ão a si mesmos. Mas eu digo isso com uma alegria tremenda. Esse versículo também é confortador. É verdade que o mal é estruturado. É verdade que o mal, por vezes, é muito inteligente, é astuto, aparentemente blindado, aparentemente inexorável, aparentemente indestrutível. Eu disse aparentemente. Atenção. Mas existe, sem dúvida alguma, na instituição do mal, na estrutura do mal, uma capacidade de acordos, de alianças, etc, etc. Mas isso tudo é muito frágil. A mínima faísca, a mínima discussão, quando interesses são de fato, aí vem a briga entre falanges, briga entre gangues, briga entre corruptos, briga entre facções. Nós estamos cansados de saber e quão verdadeiras são essas palavras de nosso Senhor. Os inimigos de Deus se autodestruirão. Versículo 17. Aliás, no versículo 16, essa linguagem, atenção, vamos de novo ler. Hão de despojá-la e desnudá-la, odiarão a prostituta, hão de comer-lhe as carnes e as queimarão ao fogo. Isso já aparece no livro de Ezequiel, 2 capítulos de Ezequiel. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Ezequiel 16, de 39 a 41.
Curioso que essa profecia é acerca de Jerusalém, acerca de Israel, a esposa infiel. Entregar-te-ei nas suas mãos, eles demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto, despojar-te-ão dos teus vestidos, levarão os teus ornatos e te deixarão nua e despojada. Atenção! Em seguida sublevarão contra ti a multidão, serás apedrejada e perecerás pela espada, atearão fogo à tua casa e se fará juízo contra ti, aos olhos de uma multidão de mulheres, porém fim às tuas prostituições e não terás mais salário a dar. Pule agora para o capítulo 23, ainda de Ezequiel, 23, de 25 a 29. Ezequiel 23, de 25 a 29. Eu desencadeio meu ciúme contra ti. Eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas. Os que restarem dos teus perecerão pela espada. Eles tomarão teus filhos e filhas. O resto será devorado pelo fogo. Atenção! Despojar-te-ão de tuas vestes, levarão tuas joias. Assim, porém fim a teus crimes e a tuas depravações começadas no Egito. Não mais levantarás os olhos para eles, não mais te hás de lembrar do Egito. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou entregar-te àqueles que odeias, de quem te desgostaste, eles hão de tratar-te odiosamente. Olha aí a expressão. Eles te deixarão nua, descoberta, expondo a vergonha de tuas impudicícias, depravações e prostituições. Uma expressão quase que idêntica, não é? Hão de comer as carnes, queimarão ao fogo, hão de despojá-la e desnudá-la. Muito bem, versículo 17: porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios, de concordarem em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui nós temos uma coisa misteriosa. Deus incute nos reis o desejo de executarem os seus desígnios. Em que sentido? Deus quer o mal? Não. É isso que vocês querem? Eu consigo. Vocês querem destruir o império? Eu não posso impedir. A rigor, Deus pode, mas não quer impedir. Quem lembra? Quem foi o apóstolo que no dia da celebração da Eucaristia, a primeira missa, permitiu que o demônio entrasse no seu corpo? Ele que já tinha o propósito de trair Jesus. E assim que o demônio entrou no seu corpo, Jesus disse para ele: o que você tem a fazer, faça depressa. Quem foi? João capítulo 13. Vamos ler esse texto e ilustrar esta frase. Apocalipse 17:17. João 13:27. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faz-o depressa. Jesus não incutiu no coração de Judas no sentido: me traia, vá por favor fazer um acordo com eles para ganhar 30 moedas e me traia. Mas incutiu em outro sentido. O demônio entrou no coração de Judas. É uma decisão sua. O que você tem a fazer, faça depressa. Quando nós queremos fazer o mal, Jesus não nos impede. Quando acalentamos no nosso coração um propósito pecaminoso, Jesus respeita, Jesus permite. É nesse sentido que Deus incute neles o desejo de executarem os seus desígnios. Desígnio de vingança, de despojamento, de destruição desta mulher. Nós odiamos esta prostituta, com a qual fizemos aliança. O Senhor incute nesse sentido. Está claro? Está claro? Muito bem. De concordarem em ceder sua soberania à fera, o pacto, a aliança,
nós trabalhamos para a fera nos dá aquilo que queremos e em troca damos poder para a fera, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha que interessante. O mal pactua, o mal faz acordos, o mal se organiza, e o Senhor em tudo isso, como quem a dizer desse versículo, minhas palavras vão se cumprir. Essa organização é providencial para a execução do meu plano. Essas alianças, eles não sabem, mas essas alianças vão contribuir para a destruição deles mesmos. Que incrível! Incrível, incrível, incrível. E finalmente, o versículo 18, o último do nosso encontro, o último do capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Atenção, ela reina sobre os reis da terra. Mas quem é o rei dos reis e o senhor dos senhores? Jesus. Então, essa mulher que São João viu. Aliás, quando São João viu, ele ficou muito espantado. Quem lembra dessa cena tremenda? Ele ficou muito espantado, de sorte que ele vai ser confortado. Por favor, versículo 6, Apocalipse 17, versículo 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Essa mulher, citada no versículo 6, a mesma mulher do versículo 1, ela aqui tem a explicação. É a cidade de Roma, capital do Império Romano, que está ruindo, que está implodindo, que está experimentando a sua mais cruel e irreversível fragilidade e está fadada à destruição. No próximo encontro trataremos do capítulo 18, que continua esta saga do capítulo